são atitudes que contribuem para a conquista das promessas. Diga, atitudes que contribuem para a conquista das promessas. Todos nós, queridos, nós precisamos experimentar em nossa vida as promessas de Deus, as promessas que Ele tem para os nossos corações. Se a gente falhar em experimentar as promessas de Deus, não, fica só no primeiro. As promessas, elas vão acontecer, e as promessas, elas vão viver, e elas vão acontecendo em nossas vidas, mas muitas vezes nós não conseguimos tomar posse da promessa. Eu não sei quantos de vocês já abriram a Bíblia para ler quantas promessas existem. Alguns dizem em torno de 7.500, 7.800, 8.000 promessas, eu não sei. Eu nunca parei para contar, depende um pouco da versão que você pega. Mas a grande verdade é que a Bíblia é cheia de promessas de Deus para o homem, para o ser humano. Ou seja, nas promessas de Deus existe um compromisso de Deus, de que você e a sua casa experimentem o que Ele tem de melhor. Mas o fato dessas promessas estarem escritas na palavra de Deus, e você ser um cristão, não quer dizer que essas promessas aconteçam naturalmente na sua vida. Isso é um grande problema nosso, é achar que porque Deus escreveu na palavra dele algumas coisas, elas necessariamente têm que acontecer, elas não necessariamente têm que acontecer. Então muitas vezes, queridos, nós perdemos as oportunidades das promessas que Deus tem para a nossa vida, simplesmente, queridos, porque nós não conseguimos compreender como é que Deus age, como é que Deus faz, e como Deus lida com as promessas que Ele coloca no nosso coração. Todos nós somos movidos por promessa, ou seja, todos nós somos movidos por um sentimento que Deus colocou dentro do nosso coração, que se chama esperança. O que é esperança? Esperança é uma definição, ou seja, é uma atitude, ou um pensamento, ou uma ideia, de que apesar de eu não estar vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim naquele momento, eu espero que no momento seguinte essas coisas possam melhorar. Eu espero que isso dê algum resultado. Então isso é uma forma de esperança. Então a esperança, ela tem uma finalidade. A esperança, que no hebraico chama-se tikvá, que significa uma corda para eu atravessar um vale. A esperança é aquilo no qual eu me sustento para poder atravessar um momento, um período da minha vida, ou uma situação qualquer. E as promessas de Deus, as promessas que Deus nos dá, elas têm a finalidade de alimentar a nossa esperança. As promessas que Deus coloca no seu coração, quando você lê a palavra de Deus, a finalidade delas é que você experimente a esperança sendo renovada na sua mente, para que você possa andar. Por quê? Porque entre o cumprimento da promessa e a promessa que você recebe, existe um tempo, existe um espaço. E talvez neste espaço existirão provas, existirão barreiras, dificuldades. E sem esperança, o ser humano morre. Se você faz com que o ser humano perca a esperança, ele simplesmente se mata. Uma sociedade, por exemplo, como a japonesa, que não tem Deus como Senhor na sua vida, essas pessoas não têm um motivo maior para ter esperança. A esperança delas é aquilo que elas veem, o contra-cheque, o valor, o recurso. Aí um sujeito se aposenta e diz, eu não vou mais dar trabalho para os meus filhos. E aí o índice de suicídio no Japão, para os irmãos idosos, por exemplo, é muito alto. Por quê? Porque eles dizem assim, por que eu vou ficar vivendo 20, 30 anos, dando trabalho para os meus filhos? Eu me mato, é muito mais barato, é muito mais simples. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas perdem a esperança. Quando um ser humano perde a esperança, ele pede para desligar a máquina no hospital. Quando uma pessoa perde a esperança, ela dá um tiro na cabeça. Quando uma pessoa perde a esperança, ela sobe num prédio e pula de cima do prédio. Então se você perder a esperança, você perde tudo. Mas enquanto houver esperança, você tem possibilidade de continuar, de avançar, de conquistar aquilo que Deus tem para você. Então Deus tem promessas para a nossa vida, e a finalidade das promessas de Deus é para você não perder a esperança, amém, amados? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É para você não perder a esperança, para você continuar caminhando na direção daquilo que Deus quer para a sua vida, para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue.
Então, quando uma pessoa perde esperança, não tem mais o que fazer, ela vai ficar estagnada, prostrada, simplesmente vai acabar com a sua vida. Em outras palavras, a vida dessa pessoa passa a ser vegetativa. Quem aqui é vegetal? Alguém gostaria de passar 10 anos da vida sem fazer absolutamente nada na sua vida? Você gostaria de passar 10 anos da sua vida trancado dentro de uma casa, trancado dentro de um apartamento e não sair de lá de jeito nenhum? Como é que seria a sua vida se isso acontecesse com você? Pois saiba que neste exato momento, há pessoas que estão trancadas dentro das suas casas. E não estão no Japão, não estão na Índia, na China, estão aqui, nesse prédio aqui em frente, talvez nesse prédio aqui, talvez aqui no prédio do lado. Nós temos pessoas que estão simplesmente vegetando. Quantos gostariam de ser iguais a essas pessoas? Sabe por que nós não estamos na mesma condição que elas? Porque nós temos um Deus que nos dá esperança, e nós entendemos que esse Deus, quando fala a sua palavra ao nosso coração, a sua esperança é renovada em nós, e então nós podemos caminhar um dia a mais, passando pelas mesmas lutas e dificuldades que qualquer ser humano passa na face dessa terra. Nunca ache que a sua luta é maior do que a do outro. Nunca ache que você é pior do que os outros. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele quer que você alcance o que Ele tem de melhor. No entanto, se você vai alcançar ou não, isso não é problema de Deus, é seu. Se você vai chegar aonde Deus quer que você chegue ou não, isso não é problema de Deus, é seu. Um dos grandes problemas de se trabalhar com pessoas que passam lutas e dificuldades, e eu vou dizer pobre, a maior pobreza que existe na vida de uma pessoa não é a pobreza financeira, é a pobreza espiritual, de não receber as promessas de Deus e desfrutar daquilo na sua vida. Porque quando as pessoas são pobres espiritualmente, do ponto de vista de não conhecer os recursos de Deus para a sua vida, ela é capaz de andar com a Bíblia debaixo do braço, e aquilo não faz o menor sentido e o menor resultado na vida dela. Existem pessoas que dizem assim: Senhor, o Senhor não sabe a luta que eu estou passando, e as pessoas acham que Deus é obrigado a entrar com a providência, e elas não fazem absolutamente nada para alcançar aquilo que Deus tem para elas, embora Deus tenha muito. Portanto, queridos, a esperança é fundamental, porque as dificuldades que eu e você enfrentamos na vida, são muito grandes. Você quer ver dificuldade? Limitação pessoal. Eu tenho tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos, mas eu sou extremamente limitado. Eu tenho tantas ideias e tantas coisas para colocar em prática, mas o dinheiro que eu tenho não é suficiente. E a gente vai ficando velho e a saúde vai ficando deficiente também. A coisa já não é mais como era no tempo passado. Uma outra barreira terrível em nossa vida é a questão do cansaço. Como nós nos cansamos e no final de um dia muitas vezes estamos completamente moídos. Outra barreira que nós enfrentamos são as dificuldades de relacionamento, dentro às vezes da própria família, que nos faz perder o gosto de fazer as coisas. Quantos aqui não puderam passar a virada do ano com as suas famílias, e tiveram que ficar passando em casa sozinho lá, curtindo a madrugada? Existem lutas, dificuldades e problemas que nos fazem perder o gosto da vida. Ou talvez a situação do país em que nós estamos vivendo. 12 milhões de pessoas desempregadas, taxas de juros altíssimas, projetos bons, ideias maravilhosas que podiam ser colocados em prática, abrir emprego para muita gente, mudar a realidade desse país, no entanto não é possível. Cada vez que eu converso com o Norberto, me permita, Norberto, usá-lo como exemplo. Norberto é um homem cheio de ideias. Como Deus coloca ideias e projetos na cabeça do Norberto. Se Deus conseguir realizar tudo isso, e se eu tenho certeza que é capaz, e o Norberto tem condições de ser usado por Deus nessa área, quantas mil pessoas não podem ser abençoadas? Porque um homem tem visão empreendedora, e quando Deus trabalha a partir deste homem, Deus abre portas para muita gente. Então, irmãos, Deus tem coisas tremendas, mas às vezes as limitações são maiores do que a nossa vontade. E você, muitas vezes, como um gestor, é obrigado a tomar decisões que, em vez de abrir portas, fecham portas.
Em vez de você abrir emprego, fecha o emprego. Mas você é gestor e você precisa resolver o problema, senão a tua empresa vai falir, senão você não consegue ultrapassar. Então existem situações em nossa vida que são limitantes. Uma outra coisa que é terrível para nós são dificuldades de relacionamentos. Quantos de nós temos dificuldade de relacionamento? E talvez a coisa mais terrível que existe na nossa vida é que nós deixamos que os fracassos do passado na nossa vida impregnem tão forte na nossa mente que nós começamos a nos sentir um cachorro mordido por cobra. Tem um ditado popular que diz que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E a gente vai levando tanta paulada na vida, vai levando tanto não, vai levando tanta paulada, mas tanta paulada que chega uma hora que a gente desiste de sonhar. As lutas muitas vezes vêm além daquilo que nós podemos suportar no presente momento. Os fracassos vão ficando marcados na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas para você chegar a algum lugar, para você conseguir acertar, você precisa errar muito. Isso significa que nós temos que aprender a lidar com os nossos fracassos. Nós temos que aprender a lidar com as nossas limitações. Nós temos que aprender a lidar com os nossos sonhos. Nós temos que aprender a lidar com as intempéries da vida. Chove, calor, frio. E como nós muitas vezes temos que lidar com situações catastróficas que nos acontecem, que nós somos simplesmente um passageiro num carro que está capotando. Quantos de vocês já capotaram um carro aqui na vida? Como é que a gente se sente, irmão Enuir? Não tem o que fazer. Só Jesus na causa para poder resolver na hora que você capota o carro. Portanto, irmãos, Deus dá as suas promessas. E a função da promessa é nos dar esperança. E quando nós somos cheios da esperança de Deus, isso rejuvenesce a nossa alma. É melhor do que fazer uma plástica, porque a plástica gasta dinheiro. Agora a esperança de Deus rejuvenesce a nossa alma. Você volta a sonhar, você volta a sorrir, você volta a olhar para frente, você volta a ver coisas maravilhosas, você volta a sonhar com coisas que Deus quer fazer na sua vida. Por outro lado, a falta de esperança, as lutas da vida vão tender a tornar o nosso coração e a nossa personalidade endurecidos, embrutecidos. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Porque cada vez que você ler a palavra de Deus vai se renovar no seu coração de uma forma tão intensa, que vai renovar a esperança, e vai sair a resposta de Deus para aquele dia que você está vivendo. Quero deixar 3 versículos com vocês aqui. O primeiro deles é o Salmo 146, 5, que diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Porque se a nossa esperança estiver colocada em coisas passageiras, nós fracassaremos. Se a nossa esperança estiver colocada em pessoas, nós fracassaremos. Porque a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, que o homem não é digno de confiança. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua força. Portanto, a palavra do Senhor diz lá em Salmo 146, 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Quantos tem o Deus de Jacó aqui, queridos? Então diga assim: eu tenho o Deus de Jacó como meu auxílio, e a minha esperança está no Senhor, o meu Deus. Comece a ler a palavra de Deus na primeira pessoa. Comece a ler a palavra de Deus para você. Comece a fazer com que cada palavra que você lê na Bíblia entre na sua mente e desça ao seu coração. Porque se a palavra apenas estiver na nossa mente, ela não faz muito efeito. Mas quando ela desce no nosso coração, ela começa a produzir algo maravilhoso na nossa vida. Olha outro versículo, Salmo 33, 20. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. A minha esperança não está na pessoa A ou na pessoa B. A minha esperança não está no governo. A minha esperança não pode estar na circunstância. A minha esperança tem que estar no Senhor. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu escudo. Aleluias.
Agora tem um segredo, tem um segredo. O segredo é Provérbios 13:12. Provérbios 13:12 é um segredo tremendo que eu quero que você entenda nesta noite. E diz assim: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Para que serve a árvore da vida? Para dar vida, claro, serve para dar vida. Então, quando nossa esperança se realiza, nós ganhamos vida. Ou seja, quando Deus começa a realizar aquilo que Ele vai falando no nosso coração, nós vamos entendendo, vamos caminhando na direção de Deus, vamos sendo obedientes, e nós vamos experimentando aquilo que Deus tem, a nossa vida vai melhorando. É como aquele joguinho de videogame que você vai ganhando mais vida. Opa, passou numa frutinha aqui, passou num negocinho ali, catou mais isso, catou mais aquilo, e a sua vida, o seu combustível que faz você andar vai aumentando. O combustível da sua vida é a esperança, querido. Por isso que eu e você precisamos ler a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós vamos ter a esperança renovada, é pela palavra de Deus que nós vamos ver Deus trabalhando em nossos corações. A esperança adiada entristece o coração. Vou dar um exemplo para você. Como é que chega em casa um homem que foi fazer uma entrevista de emprego e recebeu um não? Volta feliz para casa, pulando de alegria, oh, glória, é isso? Não, tem como. Por mais que nós saibamos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele cuida, que Ele faz isso, que Ele faz aquilo, não é bom. E nós sentimos isso. E aí tentamos uma, tentamos duas, tentamos três, tentamos quatro, as portas se fecham, as coisas não funcionam, o telefone não liga, o e-mail não funciona, as coisas não vão, e o nosso coração vai ficando aprisionado por aquelas circunstâncias. Ou talvez existem pessoas, e talvez você seja uma delas. Sabe aquele famoso, quando eu me aposentar eu vou viver minha vida? Esse é o tipo de pessoa mais boba que existe. Me perdoe se você falou isso alguma vez na vida. Porque você não sabe se você vai desfrutar a sua aposentadoria. Você não sabe como vai ser a sua vida quando você tiver 70 anos. Você não sabe como será a sua vida no tempo futuro. Então eu vou dar uma dica para você. Se o teu projeto de vida é para quando você se aposentar, começa a diminuir esse projeto de vida para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Porque quando você divide um projeto muito grande em etapas menores, você vai poder trabalhar mais rápido e você vai ver o processo sendo cumprido na sua vida. E cada etapa que você vai cumprindo, isso vai dando um combustível para você passar. Se um aluno com estas entrar na escola, no primeiro dia de aula, ele ficar preocupado com o dia da formatura, ele não vai se formar nunca. Mas se ele começar a estudar, e passar a primeira prova, passar a segunda, passar a terceira, passar a quarta, uma recuperação aqui, ou um outro problema ali, ele chega no final. Então na vida, irmão, aprenda a curtir coisas importantes que Deus dá para você, às vezes muito simples. E comece a ter metas, e comece a ter projetos no seu coração, que sejam de coisas simples. Às vezes não dá para pensar coisas grandes, mas pense em coisas simples. Se eu ganhar pelo menos um sorriso, ganhei o dia. Pronto, é uma coisa simples. E é uma coisa que quando você vê as situações realizando, Deus vai operando sobre a sua vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso tem a ver com fé. Isso tem a ver com fé. Fé é um componente essencial que nos dá esperança para que nós possamos experimentar aquilo que Deus tem. A razão principal da nossa relação com Deus, queridos, chama-se fé. Vamos entender um pouquinho o que é a fé? Abra lá sua Bíblia em Hebreus 11, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim, ora, querido, eu quero pedir outra coisa para você. Se você venha sempre com uma caneta para a igreja, na medida que a gente vai ministrando, pregando, vai riscando na sua Bíblia, vai anotando, é muito importante isso. A palavra do Senhor diz assim, ora, a fé é a certeza, diga a fé, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. Ora, o versículo 2 diz, pois por meio dela foi que os antigos receberam bom testemunho.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e ele não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, o que agradou a Deus na vida de Enoque? O autor de Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que Deus faz por nós, irmãos? O que Deus faz por você, quando você o busca? Ele te recompensa. Agora, para você buscá-lo e você receber essa recompensa, você precisa da fé. Em primeiro lugar, fé para buscar. Isso muita gente tem. É o famoso crente 6 horas. Ora por mim, ora por mim. Muita gente tem fé. Agora, muita gente não desfruta dessa recompensa. Por quê? Isso tem a ver com as promessas. Então, a fé faz com que eu possa me conectar a Deus, experimentar as promessas dEle que me dão esperança, viver essa esperança de Deus e tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Porque o meu Deus é um Deus que recompensa, amém, queridos? Não é um Deus que tira. Não é um Deus que no final da caminhada você fica pior do que quando você começou, ao contrário. É um Deus que no final, e na medida em que você vai caminhando, Ele vai te acumulando de bênçãos sobre a sua vida. Por isso, irmãos, nós precisamos compreender o que é fé. Nós precisamos compreender como é que a fé opera, para que a gente possa se apoiar na fé, para que possamos alcançar as promessas para a nossa vida. E o que são as promessas de Deus? As promessas de Deus, queridos, são sempre para te fazer crescer. Diga assim: Deus quer que eu cresça. Amém. Deus quer que você cresça. E Deus quer que você alcance tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas antes de você vir ao mundo, Deus já escreveu a história da sua vida. Ele sabe exatamente como é que você vai viver. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para você, porque você não veio ao mundo por acaso. Talvez você tenha sido feito por acaso, mas diante de Deus isso não foi um acidente, isso diante de Deus foi um projeto. Você é único, você é incomparável. Deus fez você e jogou a forma fora. E ainda colocou uma pessoa que te aceita como você é. A gente olha para a mulher dos outros e a gente fala assim: meu Deus, como é que aquele homem suporta? A mulher olha para o homem e fala: meu Deus, como é que aquela irmã suporta aquele homem? Mas é a tampa com a panela, irmão, certinho, cabe certinho na tampa, certinho a panela. E eu estou falando de mim. Como é que a Anice me suporta? Como é que eu suporto? Como é que nós lidamos com todas essas coisas? Mas porque Deus tem um plano e tem um propósito. Deus não faz as coisas por acaso. Deus não joga dados. Deus não lança semente ao vento. Não, Deus faz tudo com propósito certinho. Você nasceu no tempo certo, no momento certo, porque Deus tem um plano e um propósito para abençoar este mundo, abençoar esta nação através da sua vida. E as promessas de Deus são embasadas na sua vontade. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Romanos 12:2. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos renovados pela nossa mente, para que nós possamos experimentar a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Vamos lá? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nós temos dificuldade de entender isso, mas é isso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, quando é que eu experimento a vontade de Deus? Quando eu renovo a minha mente. Se eu não renovar a minha mente, eu não consigo compreender a vontade de Deus e ela não se realiza. Existem 2 tipos de promessa na Bíblia. A primeira promessa que existe na Bíblia, um tipo de promessa, são as incondicionais. São aquelas promessas em que Deus prometeu para você, para todos nós, e nós não precisamos fazer absolutamente nada para tomar posse delas. Um exemplo disso é Ezequiel 36:26.
tirarei de vós o coração de pedra, dar-vos-ei um novo coração, colocarei dentro de vós o meu espírito, e pronto, essa é uma promessa. Ninguém consegue fazer nada, é Deus que faz tudo, absolutamente tudo. Mas 90% das promessas da Bíblia são promessas condicionais. O que é uma promessa condicional? É aquela promessa onde Deus diz assim: se você fizer isso, as bênçãos te alcançarão. Quando você pega Deuteronômio 28, Deus fala a respeito das promessas positivas, e Deus fala a respeito das promessas negativas para a sua vida. Deus diz assim: se você ouvir e obedecer a minha voz, você será abençoado no campo, será abençoado na cidade, vai acontecer isso na sua casa, na sua família, não sei o quê. E lá tem vários versículos falando das coisas positivas de você obedecer a Deus. Se você não obedecer, aí Deus vai falando das várias coisas que acontecem se você não obedecer. E muita gente paga para ver se é verdade, se aquilo que está escrito na Bíblia realmente é verdade. Tem gente que acha que é mentira. Tem gente que acha que aquilo foi escrito só para o tempo passado, mas na verdade é para os nossos dias. Então, irmãos, essas promessas da Bíblia, as condicionais, elas têm um "se". Ou seja, significa que a promessa só vai se cumprir se eu, recebendo essa promessa, faça a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, Deus não cumprirá a parte dele na promessa. Amém, amados? Você pode ralar o que você quiser, pode fazer campanha de jejum e oração, mas existem promessas de Deus que são condicionais à nossa obediência à palavra de Deus, e se nós não entendemos isso, nós vamos fazer a coisa errada, e aí Deus não aplica os seus princípios sobre nós, e aí a gente não recebe aquilo que Deus tem para nós. Então as promessas condicionais, elas só podem ser cumpridas se você cooperar com elas, se você cooperar com Deus. Se você não cooperar com Deus, não vai acontecer nada. Jesus, quando chamou os discípulos, disse: olha, eu vou para o Pai, vocês vão ficar aqui na terra, e eu quero dizer o seguinte: olha, vocês vão por toda a terra, vão até os confins da Judeia, vão até os confins do mundo, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, etc, etc, e Deus foi falando. E aí em Marcos, no capítulo 16, no versículo 20, quando encerra o livro de Marcos, nós temos um versículo maravilhoso, que diz assim: cooperando com eles o Senhor ia fazendo os sinais que se seguiam. O que significa isso? Que se os discípulos não tivessem ido, o Senhor não poderia ter feito os sinais através da vida deles. Se você quer experimentar mais de Deus, você precisa entender que existe uma parte sua que você precisa entrar nesse compromisso. Como é que você quer mais de Deus se você não vem numa vigília? Como é que você quer mais de Deus se você não lê Bíblia? Como é que você quer mais de Deus se você não é obediente à palavra? Como é que você quer mais de Deus se você não aplica os princípios da palavra na sua vida? Como é que você quer mais de Deus se você não fizer a sua parte? A fé tem uma razão interessante. No próximo slide ali, vai mostrar o seguinte: a definição de Hebreus 11:1, que define como certeza, convicção. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Vamos ler todos juntos em nome de Jesus? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Fé é isso aí, ó. É certeza de coisas que a gente espera, é convicção daquilo que nós não vemos, daquilo que a gente não consegue enxergar. Próximo slide ali vai ter eu coloquei uma definição bem mais moderna de fé. A fé é igual ao Wi-Fi, ela é invisível, mas tem o poder de nos conectar com quem nós precisamos. A fé, ela é invisível, você não vai comprar 1 quilo de fé, você não consegue pegar a fé, mas a fé é essencial para você se conectar com Deus. Se você não orar, não é culpa de Deus, não é culpa do pastor. Nós precisamos fazer a nossa parte para nos conectar com Deus, para estar em comunhão com o Pai. E a fé tem uma característica interessante, porque no grego é pistes, que significa, vem de duas palavras, que significa basicamente certeza e convicção. No grego não há dúvida, fé é certeza. No grego não há meias palavras, é convicção.
Ou seja, é alguma coisa pela qual eu posso morrer por ela, porque ela é uma verdade. Então a fé representa nada mais nada menos do que a fidelidade ativa na vida cristã. A fé precisa levar você a uma atitude. A fé precisa levar você a um passo de fé. A fé precisa mover você, porque senão você não vai ter uma vida de fidelidade ativa com Deus. É por essa razão que a fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Hebreus 11:6, o próximo slide vai mostrar esse exemplo para nós. Ali nós vemos uma mulher que precisava ser curada. Esta mulher já tinha gasto toda a sua energia, o seu recurso, os seus valores, mas ela cria que se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E quando esta mulher vai no meio daquela multidão, um monte de gente apertando Jesus, um monte de gente ali ao lado de Jesus, aquela mulher vai se esgueirando no meio da multidão, e quem sabe ali naquela foto, naquela imagem, rastejando até Jesus, e ela consegue tocar no manto de Jesus, ela consegue tocar em Jesus. E Jesus para aquela multidão e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos: Jesus, o senhor está doido? Como que alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Todo mundo está te buscando. Mas qual a diferença entre aquela mulher e todo mundo que busca? Muita gente pode andar com Jesus e não experimentar tudo que Jesus tem para ela. Somente aqueles que têm fé e aqueles que vão ter atitude de fé é que vão tocar em Jesus e vão experimentar o que Deus tem para eles. Jesus diz: eu sei que alguém me tocou. E como é que Jesus diz: eu sei que alguém me tocou? Ele diz: porque de mim saiu poder, virtude. Ou seja, quando aquela mulher tocou em Jesus, houve uma descarga elétrica, alguma coisa aconteceu, e aquela mulher foi instantaneamente curada. Você está olhando para uma pessoa que aos 6 anos de idade tinha sarampo, e eu já não andava mais, e o médico mandou ir para casa para morrer em casa. E um dia num culto, um homem, um morenão, pescador do rio Tibagi, me catou no colo e começou a andar comigo, orando pela igreja e clamando ao Senhor, e o poder da fé foi tão tremendo naquele dia, que eu voltei para casa andando. Louvado seja o nome do Senhor, porque a fé funciona. Quando nós tocamos em Jesus como nosso recurso, quando nós tocamos em Jesus esperando dele a nossa provisão, esperando dele a resposta, ele vai funcionar em nossa vida. Agora, se nós olhamos para Jesus como um ser histórico, pendurado numa cruz, ou uma imagem pendurada na parede, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Se nós apenas carregamos uma Bíblia debaixo do braço, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A Bíblia vai ficar com um cheiro de sovaco, mas não vai passar disso. Porque a fé não é amuleto. A fé não serve para amuleto. A fé serve para ser colocada em prática na sua vida, em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância pela qual você possa enfrentar. A fé daquela mulher impulsionou a buscar a Jesus, a tocar em suas vestes, mesmo que isso parecesse difícil. Foi por esta razão que a fé tem sentido e ela faz alguma coisa. A fé é sempre para te fazer alguma coisa, fazer obras. E o próximo slide vai mostrar uma coisa interessante. Quando nós temos uma fé sem atitude, uma fé apenas intelectual vai levar a isso. Uma fé apenas intelectual na nossa mente, apenas saber que Jesus é Rei, que Ele é Senhor, que Ele faz milagre, mas que não nos leva a fazer alguma coisa de prática em nossa vida, vai terminar apenas nisso. Pela graça e misericórdia do Senhor, alguns serão salvos, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, mas serão aqueles que vão viver como herdeiros de um grande Rei, vivendo como mendigos na face da terra, por não tomarem posse daquilo que Deus colocou nos seus corações, que é o poder da fé. Todo ser humano nasceu com poder de fé. O ser humano nasceu cheio de fé. Mesmo uma criança tem fé. Ela se lança nos braços do pai, porque ela crê que o pai vai catá-la. E ela tem fé, e ela faz as coisas acontecerem por isso. Portanto, a fé é a única resposta essencial à graça de Deus. A justificação é o resultado da fé.
Agora, a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: quando é que a nossa fé agrada a Deus? Quando é que a sua fé agrada a Deus? Quando a nossa confiança naquilo que Deus prometeu resulta numa vida de fidelidade na caminhada cristã. Vida de fidelidade na caminhada cristã significa ser fiel ao Senhor, participando dos cultos, ser fiel ao Senhor, fazendo o meu melhor para o Senhor, ser fiel ao Senhor contribuindo, ser fiel ao Senhor participando, ser fiel ao Senhor em todas as áreas. Existem muitas pessoas que querem ter bênçãos, mas elas não querem ter compromisso com Deus. Isso não é fidelidade. A fé, querido, só funciona quando se torna uma virtude, ou seja, quando ela se transforma em ação na nossa vida. Virtude significa uma disposição firme e constante para a prática do bem, que é uma qualidade de produzir efeitos. Por isso é maravilhoso a fé. Eu quero terminar esta mensagem com um exemplo muito triste para você. Quando Deus chamou Abraão, queridos, para segui-lo, Deus deu a ele algumas promessas, pelo menos 5 promessas. Que ele seria um grande pai de multidões, que ele seria próspero, que isso, aquilo. Deus fez várias promessas para ele. Mas uma promessa interessante é que Abraão receberia uma terra. Abraão receberia um território, um país, um espaço. Você faz ideia do tamanho que era essa terra? Abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 18 e 21. Eu tenho que abrir a Bíblia para você ler lá que está escrito isso. Eu li umas 20 vezes para ver se Deus não tinha se enganado. Eu gastei 2 semanas preparando essa mensagem para ver se Deus não tinha se enganado. Mas Deus não se enganou. Deus falou para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 18. Deus falou o seguinte, de 18 a 21, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha lá, o rio do Egito aqui, ó. O rio do Egito aqui, irmãos, não é o rio Nilo, que é esse rio maior aqui. O rio do Egito é aquele riozinho pequenininho ali, que era conhecido naquela época como o rio Wadi al-Arish. Era um riozinho que separava Canaã do Egito. Então era aquele riozinho ali que delimitava a terra de Canaã. Deus diz assim: olha, eu darei à sua descendência uma terra que vai desde o ribeiro do Egito, de Wadi al-Arish, até o rio Eufrates. E essa terra vai subir daquele ponto até no sul do Líbano. E toda essa terra será de vocês. Será a terra de quem? De quem que Deus ia dar a terra? Olha lá, o versículo 19. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmeu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. É muito eu, né? Deus deu a terra do eu para aquele povo dele. Aí você vai ver lá na palavra de Deus, irmãos, abre lá, de novo ali o outro versículo, Deuteronômio 1, de 7 a 8. Vai um pouquinho para frente ali. Deuteronômio, capítulo 1, versículos 7 e 8. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e ao ribeiro do mar, e à terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Vai um pouquinho para frente, Deuteronômio 11. Pastor, mas precisa abrir a Bíblia? Precisa. Tem gente que não sabe nem que tinha Deuteronômio na Bíblia. 11, 24. 11, 24.
Aqui tem uma chave maravilhosa que eu vou explorar depois. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, será o quê? Isso. Diga assim, todo lugar que eu pisar a planta dos meus pés, é meu. Isso aqui é bem complicado. Mas eu vou te ensinar algumas coisas hoje sobre isso. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus. Porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Para terminar essa parte de abrir Bíblia, vá para Josué no capítulo 1, versículo 4. Perdão, versículo 3. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o rio, desde o deserto, e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e todo o grande mar, até o grande mar que está ao poente do sol, será o vosso termo. Entenderam, amados, o que Deus estava falando para o povo de Israel? Deus estava dizendo para o povo de Israel que o território deles, a terra deles, a promessa deles era esse tamanho aqui, ó. Quantos entenderam isso, amados? Ficou claro para você isso ou não? Não sou eu que estou inventando moda, irmão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim, Deus falou assim, eu vou dar isso aqui para vocês, desse tamanho. Quanto de fato eles conquistaram? O próximo slide agora vai mostrar quanto que eles conquistaram. Olha o que eles conquistaram. As 12 tribos, quando entraram na terra, elas começaram a conquistar e conquistaram aquele espaço ali, ó. Isso dá mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados. Um pouquinho maior do que o estado de Sergipe. Mostra o outro slide agora, para a gente comparar o tamanho da bênção e o tamanho do resultado. Esse espaço azul grandão é a bênção. Esse quadradinho pequenininho é o que eles conseguiram tomar posse. Você já pensou se Israel tivesse tomado posse de toda essa terra? Desse monte de areia? Que na verdade é um monte de areia, né? Por isso que talvez não tenham tomado tanta posse assim. Mas a Arábia é dona, a Jordânia é dona. Para alguma coisa deve servir. Já pensou? E a pergunta que Deus quer que você responda nesta noite é: por que é que eles não conquistaram? Por que é que eles não conquistaram? E eu quero jogar essa pergunta para você agora. Deus tem dado para você grandes e tremendas promessas. Por que você muitas vezes não conquista? Que fatores podem contribuir para que você conquiste as promessas de Deus, que poderiam ter contribuído para que aquele povo pudesse conquistar essa terra? Quais foram os problemas pelas quais eles ficaram presos e amarrados e não conquistaram aquilo que Deus tinha? E eu quero que você compreenda, abra o seu coração, porque é exatamente isso que o Senhor falou ao meu coração nessas 2 últimas semanas. Se a gente não tomar posse, se a gente não tomar posse da palavra de Deus, se a gente não tiver ato de fé, de caminhar pela palavra de Deus, nós vamos ficar apenas com uma fé emocional, nós vamos ficar apenas com um sentimento na cabeça, e nós vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos. Será que Deus falhou, irmãos? Será que Deus prometeu um negócio para Abraão que Deus depois não cumpriu? Não, não foi nada disso. Existem 4 atitudes. Passa para mim o próximo ali. Existem 4 atitudes para que a fé funcione na sua vida. E eu coloquei essa frasezinha aí que eu quero que você não esqueça. Fé não faz as coisas serem fáceis, mas as torna totalmente possíveis. Vamos repetir juntos? Fé não faz as coisas serem fáceis, mas as tornam totalmente possíveis. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu tenho fé que você vai postar isso no Facebook amanhã. Amém, amados? Se você vai postar ou não, eu não sei, mas eu tenho fé que você vai fazer. Então eu quero ministrar ao seu coração, agora que eu vou entrar na palavra, eu estava só na introdução.
Eu fui professor universitário durante 14 anos, eu preparava 1h30 de aula, e dava 6, 7 aulas por semana, então não tem problema, eu tenho bala, tem bala na agulha. 4 atitudes que contribuem para a conquista. Primeira delas, pôr o pé, tomar posse. Josué capítulo 1, no versículo 3, Deus está dizendo assim a Josué, olha o que Deus diz lá: todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu profetizo em nome de Jesus, tenho fé que essa igreja vai ter ar-condicionado, logo, logo, em nome de Jesus, amém, amados? Ô, benção. Um campinho missionário tinha ar-condicionado, uma igreja grande desse tamanho tem que ter um grande ar-condicionado. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Então, um segredo para você conquistar a bênção de Deus na sua vida, é você ir até lá. Você nunca vai saber aquilo que Deus tem para você, ou o tamanho da bênção que Deus tem para você, se você não colocar os pés da onde Deus quer que você coloque. Você só vai descobrir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, se você for capaz de um ato de fé. Você não está vendo, você não tem certeza de nada, algumas coisas podem estar mais claras, outras coisas podem ser complicadoras, o inimigo pode estar presente, o inimigo pode ser grande, a dificuldade pode parecer grande, mas você só vai tomar posse daquilo que você coloca os teus pés. Por isso que o cemitério é o lugar mais rico que existe na face da terra. Porque lá no cemitério estão enterrados sonhos, planos, projetos, ideias milionárias estão enterradas lá, porque o sujeito recebeu grandes ideias para escrever um livro para ficar milionário, mas não escreveu. O outro recebeu uma ideia para empreender um negócio para ficar muito rico, mas não fez. Levou para o cemitério os seus sonhos, os seus planos e projetos. Então a primeira atitude que você precisa, para você experimentar a promessa de Deus, é colocar o pé, ou seja, é tomar posse da promessa, é receber essa promessa, começar a viver na dimensão dessa promessa, e não viver ao contrário da dimensão da promessa. Você precisa abrir a sua boca e começar a confessar a palavra de Deus sobre a sua vida, para que esta palavra possa fluir, dar efeito. Significa que você precisa fazer a sua parte. Qual era a parte de Josué na história? Ele tinha que ser o quê? Corajoso. Tinha que ser corajoso. Ah, pastor, não vou na igreja não, porque eu tenho medo de ser assaltado. Tem crente, irmão, que quer ir para o céu e tem medo de morrer. Não vou viajar de avião não, pastor, porque é perigoso morrer. Mas você não quer ir para o céu, abençoado? Como é que vai para o céu se não quer morrer? Ah, pastor, vai que eu morro. Vai, se morrer, glória a Deus, vai deixar a viúva. E pode deixar melhor, ela pode ser mais abençoada ainda, pode arrumar um casamento melhor do que ela tinha. Vocês estão rindo? É verdade. Ser forte, se preparar, ser proativo, disposição. Homem é muito largado, meu irmão. Homem, quando passa por uma crise, ele se joga nas cordas. O cara não faz mais a barba, o cara não arruma mais a casa, o cara não arruma nem a cama onde dorme. Vira uma muquifa a vida do sujeito. A mulherada não. A mulherada, quando passa por crise, ela chora lá umas 3, 4 semanas, uns 3, 4 meses. Aí as amigas chegam perto dela e falam: ah, sua boba, larga a mão, olha para frente, vamos andar. Olha, você vai ter coisa melhor. Aquilo não valia nada mesmo, não prestava para coisa nenhuma. Olha o que Deus tem para frente. Vamos lá, vamos viver a vida. E elas começam a acreditar e vão embora. Você pode ver que tem mais homem com depressão do que mulher com depressão. Porque as mulheres vão à luta. As mulheres vão atrás daquilo que é importante para a vida delas, e elas alcançam, elas são proativas. Você precisa ser proativo, você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa ser forte e corajoso, como diz lá em Josué 1,6. Ser forte e corajoso, Josué. Você vai ter que entrar na terra, vai ter que enfrentar o amorreu, vai ter que enfrentar o jebuseu, vai ter que enfrentar o ferezeu, vai ter que enfrentar todo tipo. Mas Josué, fica tranquilo, eu sou contigo, eu estou indo à frente, sou eu que vou pelejar por você. Josué, quando você colocar o pé naquele lugar, a terra é sua, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Entenderam, amados? Josué não foi para a guerra para ser uma experiência de Deus. Josué foi tomar posse daquilo que Deus tinha para ele, porque havia uma promessa na vida dele, e a mesma promessa está sobre a sua vida.
A promessa de Deus é honrar você, é abençoar você, para que você testemunhe a este mundo caído, que Deus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele tira aquele que está nas trevas, que Ele transforma um homem em uma mulher, que Ele faz sinais, prodígios e maravilhas, e que Ele glorifica o nome através das dificuldades que nós passamos. Não seja conformado com a realidade que você vive. Não seja conformado com as dificuldades que você está enfrentando. Busque ao Senhor teu Deus. Seja corajoso, pelo menos para isso. Para você ver a mão de Deus operando. Está desempregado? Devia vir na igreja. Venha fazer campanha de jejum e oração. Quero ver se Deus não responde. Venha buscar ao Senhor. Você tem condições de fazer isso, mas não faz. E aí nós queremos que Deus fique olhando para a nossa dificuldade, e que Deus dê tudo de mão beijada para nós, e não fazemos a nossa parte. Busque, busque, busque. Quer ser cheio do Espírito Santo? Busque. Quer experimentar milagres de Deus? Busque. Tome posse, meu irmão, tome posse daquilo que Deus tem, esforça-te e tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e você vence também, em nome do Senhor. Tenha bom ânimo. Não fique olhando para a cara feia das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas morrem de inveja de você. Elas não ficam contentes quando você conquista nada. Elas ficam felizes quando você não conquista. Se você é uma pessoa que fica contando para os outros as suas derrotas, a primeira coisa que eu digo para você nessa noite: pare de ficar contando para os outros as pedradas que você leva, os problemas que você carrega. Porque quando você abre a sua boca para reclamar da esposa, quando você abre a sua boca para reclamar do salário, quando você abre a sua boca para reclamar do governo, Satanás começa a dar risada, e Satanás começa a glorificar o nome dele, porque ele está dizendo assim: eu estou fazendo com que esse seja o derrotado. Existe, está assim de gente querendo ver você no pó, está assim de gente querendo ver você não alcançando nada. Sabe por quê? Porque quem não sonha, não quer que os outros sonhem. Quem não chega a lugar nenhum, não quer que os outros também não cheguem a lugar nenhum. Quem é fracassado, não quer que alguém tenha sucesso no casamento, para provar que ele estava certo. Mas eu e você somos diferentes. Apesar das lutas e das dificuldades que nós temos, e todo mundo tem neste mundo, nós temos um Deus que peleja por nós, nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele espera, e com esse Deus nós vamos diante dos problemas, e nós vamos glorificar o nome dele, amém, queridos? Você que pode fazer isso ou não. Eu não posso fazer por você. A segunda coisa, a segunda atitude que vai contribuir para a tua conquista, é buscar tudo que Deus tem para você. Buscar tudo, busque tudo. Ah, pastor, mas já está bom. Eu arrumei um emprego agora, pastor, estou ganhando um salário e meio. Ei, glória. Estou até pensando em casar. Pode casar, meu irmão. Mas por que não pode ganhar 4? Por que não pode ganhar 6? Ah, pastor, porque se a gente ganhar muito, a gente vai esquecer de Deus. Tem gente que pensa assim. Eu venho de um tempo que ser crente, os irmãos falavam assim: ó, irmão, não põe teu filho na faculdade não, porque senão ele vai se desviar, não vai ser crente. Sabe o que essa mentalidade pobre criou na gente? Um exército de crente analfabeto. Um exército de crente que só serve para ser peão de pedreiro. E Deus precisa de você para ser um grande gerente na empresa onde você trabalha. Deus precisa de você para ser cabeça e não cauda. Deus precisa de você para ser alguém conquistador. E nós ficamos aqui, ouvindo esse discurso, essa conversa fiada de Satanás, nas igrejas, sendo pregado, que o crente não devia estudar, o crente não devia alcançar, não devia ter sonho. Para que comprar um carro? Jesus vai voltar. Para que ter uma cama melhor para dormir? Jesus vai voltar. E esse pensamento maligno foi entrando nas igrejas numa década passada, e gerou esse monte de gente despossuída de tudo. E não é porque é despossuído de tudo que tem mais Deus, não. Não se engane com isso. Não se engane com isso. Nem significa que alguém que tenha chegado a algum lugar e tenha mais, tem menos de Deus. Você pode ter mais das coisas que Deus tem para você nessa terra, e pode ter muito mais de Deus. Uma coisa não é contra a outra. Depende de como você avalia e coloca em prática as prioridades da sua vida. Existe hora para ir na igreja, existe hora para trabalhar.
Quando você vai trabalhar na sua empresa, Deus quer que você trabalhe. Tem crente que vai trabalhar e fica fazendo círculo de oração para poder não trabalhar. E fica inventando moda para poder não trabalhar, fugindo do trabalho, dando mau testemunho. E tem hora para vir da igreja. E a hora que você tem que vir na igreja, muitas vezes você não vem. E dá um monte de desculpa. Você precisa buscar tudo que Deus tem para você. Sabe o que acontece, meu irmão? Num determinado momento, chegou lá em Josué, no capítulo 13, no versículo 1. Josué está ficando velho, está com quase 80 anos e sabe o que aconteceu com o povo? Acomodou. Aí Deus falou: Josué, que negócio é esse? O que está acontecendo com esse povo aí? Vocês são em 12 tribos, só 3 conquistou a terra, tem 7 que não conquistou ainda. O que está acontecendo? Aí Deus dá uma chamada no Josué, dá uma intimada bem forte nele. Josué vai lá, desafia o povo e eles vão e conquistam mais uma parte do território, porque senão ia ficar menor do que aquele mapa que nós vimos. Não se conforme com aquilo que você tem. Não se conforme com aquilo que você pode ter, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Queira mais de Deus. Pastor, mais de Deus o quê? Mais de Deus. Mais de Deus na vida espiritual, mais de Deus na sua área emocional, mais de Deus na sua vida operacional, na sua vida de trabalho, mais de Deus. Deus é Deus em todas as áreas da sua vida, amém, queridos? Agora, o quanto você vai ter de Deus é problema teu. Se você acomoda com pouco, amém, glória a Deus para você, amém para você. Se você acha que o emprego que você está hoje, ganhando um salário mínimo, está bom demais, continue bom demais. Se você está vendendo um caminhão de gás lá, o irmão Enoir, por exemplo, e achar que está bom demais, está bom demais. Mas o mesmo Deus que capacita para vender um caminhão de gás, capacita para vender 2, 3, 4. O que eu quero dizer para você é que a gente não tem que viver por essas coisas. Nós não temos que colocar a nossa vida em favor dessas coisas. Mas você não pode se acomodar, meu irmão. Você não pode achar que é só isso na vida. Então busque tudo aquilo que você tem, aquilo que Deus tem para você. O jogo só termina quando acaba. Não se conforme com meias vitórias. Esses técnicos de futebol que nós temos hoje no Brasil são ruins porque eles ganham muito dinheiro e o cara se conforma com um empate. E o cara acha que o empate às vezes é um bom negócio. E o cara não põe o time para lutar para conseguir a vitória. Por isso que esse futebol medíocre que nós encontramos nesse país, porque as pessoas se contentam com poucas coisas. Importante é que nós ganhamos o campeonato, se jogou bem ou não é outra história. Por que não pode ganhar o campeonato e jogar bem? Por que não pode receber de Deus o melhor e ser melhor crente ainda? Terceira atitude que Deus quer que você compreenda nesta noite. Se você quer contribuir para a conquista na sua vida, mantenha-se puro. Não se misture com o pecado. Pastor, eu não mato e não roubo, eu sou crente há 35 anos. Deixa eu ensinar um segredinho para você, legal. Quando você está chegando na igreja, você tem tanto pecado, que qualquer um olha para você e vê que você é pecador. Mas aí vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vai ganhando cara de crente. Você aprende a orar, você aprende a falar com Deus, você aprende a cantar. E você vai indo. Aí você vai largando aquele pecadão, que lá no interior se chama de pecado cabeludo. Você vai largando aquele pecadão grandão. Só que você continua cultivando os pecadinhos. Fala mal de um irmão aqui. Passa a perna no outro ali. Faz acepção de pessoa. Tal irmão eu não gosto. Não sento nem perto. Tal irmão, se for para aquele que vai pregar hoje, eu nem vou no culto, nem sei quem vai ser hoje no culto, que aquele outro vai pregar. Eu não gosto desse jeito, não gosto, isso é tudo pecado. A diferença é o seguinte, irmão, se você estiver todo lambuzado, todo sujo, um cisco a mais, um a menos, não faz muita diferença. E Deus, quando trata conosco, Ele trata acima das prioridades da nossa vida. Então, quando eu vim para Jesus, existia um monte de problema na minha vida que eram muito gritantes. E que Deus teve que fazer uma operação cirúrgica bem forte. Ali foi negócio, a lixa grossa dá uma resolvida na coisa. Mas depois que você passa a lixa grossa, tem algum irmão que é pedreiro aqui? Alguém já lixou a casa para ter uma ideia de que eu estou falando ou não?
Quando você passa a lixa grossa, fica legal. Aí você passa a mão, ainda está áspero. Aí Deus fala, mas pode melhorar. Aí Deus pega uma lixa, e Deus vai diminuindo o tamanho da lixa. Quando Deus vai diminuindo o tamanho da lixa, sabe o que vai acontecendo? Aqueles pecadinhos, insignificantes, que parece que não dá efeito nenhum, e não faz diferença nenhuma, o peso da pena, começa a fazer efeito. Por quê? Porque quando Deus vai trabalhando em nossa vida, Ele vai removendo as impurezas, Ele vai removendo a sujeira. Só que ao cultivarmos o pecado em nosso coração, o pecado pequenininho passa a ser um pecadão. Imagina que você tem 100 quilos de pecado, Deus remove de cara 50 quilos de pecado. Oh, que diferença! Aí passa mais um ano, Deus removeu mais 30 quilos de pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, Deus tira o pecado de uma vez, tá? O problema nosso é a consequência do pecado e a forma com que nós lidamos com o pecado. E a gente vai, mesmo sendo totalmente regenerado por Cristo, a gente vai cultivando alguns pecadinhos. Então, na medida que Deus vai retirando os pecados grandes, os pecados pequenos vão ficando evidentes, eles vão fazendo diferença. É isso que Deus está dizendo para Josué. Deus está dizendo para ele o seguinte: mantenha-se puro, não faça aliança com o povo da terra, não se faça aliança com o pecado, não se misture com o pecado, não deixe que o pecado aprisione a sua vida. Mas o povo de Israel não fez assim. Eles, quando olharam aqueles gigantes, depois que eles dominaram, falaram, mas para que nós vamos matar esse povo tudo? Isso serve para carregar lenha para a gente, cara. Quem que vai carregar água para a gente, para lavar os pés da gente? Olha o tamanho dos homens para carregar os barcos d'água. Não vamos matar tudo não, deixa alguns para poder carregar água para nós. Está escrito na Bíblia isso. E Deus falou para vocês, é por causa disso que vocês não vão conquistar a terra. Porque vocês fazem aliança com o pecado, porque é conveniente para vocês. Está escrito na Bíblia, leiam Josué que vocês vão ver Deus falando exatamente isso. E Deus fala assim, olha, e isso vai ser um laço terrível na vida de vocês. Irmão, para pecado não tem desculpa. Para pecado só tem uma solução, confissão. Porque o pecado que a gente vai permitindo e vai trabalhando, vai aceitando, ele vai ser um laço na nossa vida. E esse laço te prende, e prende para valer. O pecado faz você perder as promessas, o pecado enfraquece você espiritualmente, e talvez a pior coisa, o pecado tira a autoridade sobre o seu inimigo. O pecado é tão muito sério, irmãos, porque ele tira a nossa autoridade. Portanto, você precisa fazer isso. Cada vez que nós fazemos uma ceia, você tem a oportunidade de sair daqui completamente diferente, ou sair do mesmo jeito. A escolha é sempre nossa, nunca é de Deus, irmãos. Quarta coisa, quarta atitude para terminar. Seja 100% comprometido com Deus. Deus disse a Josué que ele devia meditar na sua palavra de quantas e quantas horas? De dia e de noite. Não era de vez em quando desse saudade. Não era assim, olha, uma vez por mês tem uma atividade lá, vai lá que você vai ouvir uma palavra. Não era isso, era diariamente, de manhã, de noite. E por que Deus queria que eles observassem a palavra de Deus? Se você vai ler lá em Josué, no capítulo 1, você vai compreender exatamente isso, ó. Olha o versículo 8. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, o que está escrito depois aí? O que está escrito aí, irmãos? Os seus caminhos vão dar com burro na água. É isso que está escrito na Bíblia? Farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Na versão NVI diz, tudo aquilo que você fizer será bem sucedido. O segredo do sucesso, irmãos, é a palavra de Deus. Aqui estão as insondáveis revelações de sabedoria, que homem nenhum, capacidade humana nenhuma é capaz de compreender, senão o Espírito Santo de Deus. E você tem esse privilégio. Pessoas pagam fortunas para um homem chamado Tim Roberts, pagam $5.000 para passar uma semana com esse homem lá,
ouvindo um monte de besteira. E tem fila, até 2020 tem fila de gente para ouvir o Tim Roberts lá nos Estados Unidos. Você tem isso aqui de graça na sua casa. Todo conhecimento humano, todo conhecimento espiritual, todo conhecimento de vida, está escrito nessa palavra maravilhosa. Somente você precisa meditar e colocar em prática. É isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, se você fizer isso, não tem como, você será próspero, você será abençoado, aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai conquistar, você vai alcançar, vai ser bênção a sua vida, Josué. O resultado, meu irmão, é prosperidade, é bênção. Vamos encerrar? O último slide ali. Quais são os impedimentos que você precisa remover nesta noite? Quais são as desculpas que você tem dado para as dificuldades que você tem vivido? Eu poderia ter falado aqui das desculpas, e eu refiz essa pregação 4 vezes. Porque eu comecei a enfatizar os problemas. E Deus falou assim: para de falar de problema, ensina a solução. Para de falar de problema, ensina a solução. A sua fé precisa ser ativa. Diga: a minha fé precisa ser ativa. Diga assim: a fé sem obras é morta. Eu preciso pôr os pés e tomar posse e buscar tudo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso me manter puro e eu preciso ser 100% comprometido com Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quem sabe, querido, é um hábito, uma atitude negativa do seu coração ou da sua mente, ou até mesmo um pecado de pensamento, ou a sua falta de conhecer a Deus. E se você não conhece Deus, revelado na sua palavra, fatalmente você vai falhar no relacionamento com Ele. E se você falhar no relacionamento com Deus, o resto é consequência. Você pode conhecer muito sobre fé, citar excelentes textos bíblicos, mas se você não colocar em prática, não vai resultar em nada para a sua vida. Lembre-se que a fé é um princípio ativo, é algo que te faz mover. Lembre-se que você pode enfrentar tentações, lutas espirituais, até mesmo ataque do inimigo. Mas lembre-se que você tem uma grande e excelente promessa para a sua vida. E o Senhor é contigo e não te deixará, nem te desamparará. Pai Santo e querido, nós queremos te louvar e te adorar nesta noite, Senhor. Aqui está, ó Deus, uma porção grande do teu povo que nesta noite veio ouvir a tua palavra, Senhor. Tua palavra que é a verdade, a tua palavra que nos estimula a crescer, a tua palavra, Senhor, que nos dá ânimo, a tua palavra que nos fortalece a cada dia, Pai. Deus, eu quero colocar diante do teu altar, Senhor, cada uma das famílias desta igreja, cada pessoa que nos ouve nesta noite. Eu quero clamar as tuas bênçãos, Senhor, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, para que a tua igreja se levante, para que o teu povo, Pai, seja um povo próspero, abençoado em todas as áreas, o teu povo cresça, o teu povo, ó Deus, experimente o melhor que o Senhor tem, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso. Pai, muitas vezes, Pai, nós vamos buscar recursos em outras coisas, nós vamos buscar recursos fora da tua palavra, mas nesta noite o Senhor nos disse, Pai, que a tua palavra é fonte de poder, a tua palavra é aquela que Deus nos faz caminhar, a tua palavra é aquela que nos traz prosperidade, aquela palavra que nos dá vida. Então, Senhor, nós queremos nesta noite assumir o compromisso contigo, Pai, conforme o Senhor tem falado aos nossos corações. Hoje nós não vamos mais olhar para os problemas, nós não vamos mais olhar para a circunstância, nós não vamos mais olhar para aquilo que está ao nosso redor, mas nós vamos olhar para a promessa do Senhor em nossas vidas. Tantas quantas são as tuas promessas, todas elas têm no Senhor o sim,
vem. Então, Pai, manifesta o teu poder nesta hora, Pai. Ah, Deus, eu quero que o Senhor entre, Pai. Eu peço em nome de Jesus a tua provisão, o teu cuidado sobre cada vida, e ministramos a bênção do Senhor, que não, Senhor, traz dores, não acrescenta as dores, mas multiplica sobre o teu povo, Pai, e as portas se abram, as bênçãos do Senhor venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo de uma forma especial, e o Senhor levante, Senhor, um povo aguerrido neste lugar, um povo cheio da tua presença, um povo com fome, um povo com vontade de experimentar mais de ti, e venha o vento do avivamento sobre a nossa vida, os ventos do avivamento sobre a tua igreja. Levanta neste lugar uma igreja operante, uma igreja que testemunha o teu poder, a tua glória, digna da grandeza do teu santo nome, Senhor, porque tu não és Deus grande, e outro Deus maior que o Senhor não há. Tu és o único e incomparável, e nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o Deus que peleja, o Senhor é o Deus que trabalha para aquele que nele espera, o Senhor é o Deus maravilhoso. Recebe nesta noite o nosso louvor, recebe nesta noite a nossa adoração. Até hoje nós murmuramos, até hoje nós reclamávamos da vida, mas a partir de hoje nós olharemos